Já não faz sentido as rotas que tracei. Não sabe o grupo aumentar nos grupos, não. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem, altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê. Que não toca, tu não tá só dá assim. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, The Bluetooth device is ready to pair. fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas
Meus amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero convidá-los para, neste momento, elevarmos uma palavra de oração ao nosso Deus, dando início ao culto desta noite. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Ó Deus eterno, nós te adoramos e glorificamos a Ti, Pai, por estarmos na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Deus, a Ti que nesta hora Tu receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, porque estamos, Pai, reunidos para apresentar a Ti o nosso culto. Queremos fazer o melhor culto, queremos dar o melhor de nós, para que o Teu nome seja glorificado. Estende, ó Deus, as Tuas mãos e abençoa, Pai, a todos nós que estamos na Tua presença, todos aqueles que estão participando, que estão ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, que Tu, ó Pai, possa ajudar a todos em nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, a nossa pátria, ó Deus, abençoa os nossos governantes, ao presidente da República, todos os seus ministros, todas as autoridades, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre eles e faça com que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado nesta nação para a glória do Teu nome, pois a Tua palavra diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que a Tua igreja possa fazer a sua parte, que é de levar a Tua palavra para que um dia possamos, na verdade, ó Senhor, poder dizer que o Brasil pertence ao Senhor nosso Deus. Pai, ouve e atende a nossa oração. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome, por amor de Jesus, o Teu amado Filho. Vamos agora cantar os nossos hinos de adoração ao Senhor, começando com o hino de número 545. Malayana, por favor, venha louvar ao nosso Deus. Queria saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa cristã, que tem por título Porque Ele Vive. É um hino muito conhecido de nós, que vocês cantassem a plenos pulmões. 545. Vamos todos cantar juntos.
minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, cantar o hino de número 151 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 151. Hino de número 151. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Pra te servir, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, e te dedicou. Fala-me cada dia, eterno tom, ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som. Pra teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia. Pede o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, e te dedicou. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade, é a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente, sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, e te dedicou. Fala-me cada dia, sempre
Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de convidar a todos para juntos abrirmos as nossas Bíblias e fazermos a palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 5, versículos 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra de Deus. The Bluetooth device is ready to pair. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pairarão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Amados irmãos e irmãs, todos os que estão participando por esta live, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como já é do conhecimento de todos vocês, que por conta do coronavírus, as autoridades decretaram que escolas, shopping, cinemas, bares, restaurantes e inclusive templos e igrejas se mantenham fechados, para evitar a proliferação desta pandemia que tem assustado a humanidade em volta do mundo. Por conta, meus amados irmãos, desta decisão, nós entendemos que para o nosso próprio bem e de toda a comunidade, o melhor que se faz é obedecer. Obedecer às nossas autoridades, os seus decretos, porque entendemos que, obedecendo às autoridades, estamos obedecendo a Deus. Pois a Bíblia diz que todas as autoridades são por Deus constituídas. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Portanto, devemos obedecer à autoridade. Devemos, na verdade, orar por elas, para que Deus dê a sabedoria, a graça para tomar decisões que venham trazer paz e solução a este problema tão difícil que nós estamos enfrentando. Portanto, meus amados, obedecê-las às autoridades é obedecer a Deus. E obedecendo a elas, nós não estaremos trazendo sobre nós nenhum prejuízo à nossa fé, pois eles foram por Deus constituídos. Vejo que é este um momento em que todos nós devemos nos conscientizarmos que ficando em casa, como eles têm decretado, é a maneira mais segura de não contrairmos este terrível vírus que tem assolado e assustado o mundo. Quando abrimos a televisão, não se ouve falar de outra coisa, senão deste vírus que realmente é assolador e assustador. Meus irmãos, o número
de mortos em todo o mundo já supera a 15 mil. E mais de 349 mil pessoas estão infectados em todo o mundo. Aqui no nosso país não é diferente. Já foram contabilizados 57 óbitos, sendo os estados atingidos, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Oremos ao Senhor para que Deus abençoe a nossa nação, para que este vírus venha a ser contido, para que as autoridades encontrem um meio realmente para solucionar este problema. Enquanto nós devemos nos consagrar, orar, suplicar e pedir a Deus misericórdia. Vamos orar, amados irmãos, e nos consagrar ao Senhor, orando para que Deus não deixe que este problema tire o nosso foco, que é de adorar ao Senhor, pois nele e somente ele é a nossa segurança, é ele quem nos guarda. O salmista, no Salmo de número 91, e o versículo 1, ele diz que o Senhor é a nossa habitação, ou nosso refúgio, quando diz ele: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Deus é, amados irmãos, o nosso guarda, é o nosso refúgio. Salmista no Salmo 46, e no versículo 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É nele que nós nos apoiamos, é nele que nós confiamos, porque temos a convicção, temos a certeza de que o Senhor está conosco. O Salmo 46, versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, mantenhamos uma vida de comunhão com o Senhor. O texto lido a princípio, versículos 1 ao versículo 3, o salmista diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Amados, esse texto fala de comunhão. Comunhão fala de intimidade. E nós precisamos ter esta intimidade com o Senhor. E o segredo para se manter um relacionamento íntimo com alguém é estar sempre em contato com ele, batendo um papo, trocando ideia. Para mantermos comunhão com Deus, precisamos, primeiro, orar. Orar sinceramente a Ele todos os dias, preferencialmente pela manhã, quando a nossa mente está menos envolvida com os problemas e podemos assim entregar todo o nosso dia a Ele. Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus diz: tudo quanto pedides ao Pai em oração, crendo, recebereis. O problema é que oramos pouco. Às vezes queremos que as coisas nos aconteçam como um toque de mágica. Mas precisamos entender que para alcançarmos do Senhor a bênção, a vitória, é necessário orar. E se pudermos aproveitar as primeiras horas do dia, melhor ainda. O Salomão,
Em Provérbios capítulo 8, versículo 17, ele diz: eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Quantas vezes você já se levantou nas madrugadas, ou pela manhã bem cedo, para buscar ao Senhor? Reflita sobre isso. Como está a sua vida de oração? Nos momentos de dificuldade, devemos orar e buscar ao Senhor. Jesus, o Filho de Deus, quando foi ser tentado por Satanás para enfrentar naquela tentação, a Bíblia diz que ele se separou para orar. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ao que respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: tudo isto te darei a ti, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Temos aí, amados irmãos, a comunhão de Jesus com o Pai, através da oração, o que lhe possibilitou, o que lhe deu a capacidade, o poder para lutar contra Satanás e vencê-lo em nome do Senhor nosso Deus. Nós também podemos vencer o inimigo se mantivermos a nossa comunhão com ele. A segunda coisa que precisamos fazer para manter esta comunhão é a comunicação. A comunicação frequente entre pessoas fortalece qualquer relacionamento. É fundamental para um relacionamento com Deus estar falando com o Senhor diuturnamente, através da oração e através da sua palavra. Você tem dedicado regularmente um tempo específico para orar ao Senhor e para ler e meditar na sua palavra? O salmista diz que na palavra do Senhor ele meditava de dia e de noite. Por consequência disto, ele mantinha realmente uma comunhão perfeita com o Senhor. Eu gostaria de dizer, amados, que é, na verdade, a oração que nos dá esta comunhão com o Senhor. Quem de vocês que estão me ouvindo conheceram o pastor Estevão Ângelo de Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Luís, Maranhão, consequentemente também da convenção daquele estado? Eu tive o privilégio de ouvir aquele homem de Deus muitas vezes. E em uma dessas vezes, quando participávamos de um trabalho aqui em Timon, primeiro tio, trabalho de liderança de mocidade,
em que ele veio ministrar sobre o poder do Espírito Santo, eu perguntei ao pastor, perguntei a ele se ele orava muito. E ele disse que não. Disse ele, eu não oro mais do que 10, 15 minutos. Ao que eu fiquei surpreendido com aquela resposta. Em seguida ele olhou para mim e disse, também não passo mais do que 5 minutos sem orar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A oração é importante para mantermos a comunhão com o Senhor. Orar, amados, é falar com Deus. Por isso, devemos manter uma vida de oração sempre, pois quando oramos, estamos falando com Deus. E certamente, Deus falará conosco através da sua palavra. É importante, quando estamos orando, agradecer a Deus. Às vezes nós somente pedimos, e esquecemos de que recebemos de Deus alguma coisa, porque dificilmente a gente ora agradecendo. Mas é importante agradecer ao Senhor. É importante orar agradecendo, porque agradecendo a Deus nós estamos, na verdade, reconhecendo que o Senhor é bom e que Ele nos dá aquilo que nós pedimos através da oração. Portanto, oremos e leiamos a palavra de Deus para o nosso crescimento. Crescer e se fortalecer espiritualmente em Deus é necessário se fazer a leitura da palavra do Senhor e meditar na mesma. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo de número 119, e no versículo 9, no versículo 11, ele diz, como pode purificar ao jovem o seu caminho? Ele responde, observando-o conforme a tua palavra. No versículo 11, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Uma outra versão diz, escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra o Senhor. Amados, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, na verdade nós estamos crescendo do Senhor, estamos nos fortalecendo do Senhor. Isso não impede de que nós sejamos tentados, de que nós passemos por lutas e por provas, como estamos passando agora. Mas a palavra de Deus, quando nós a lemos, ela nos dá confiança, ela nos leva para perto do Senhor, e aí poderemos enfrentar todas as dificuldades e vencer pelo poder do nome do Senhor. Ainda no Salmo 119, no versículo 105, diz a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nós possamos, irmãos, cada dia, temos o bom hábito de ler a palavra de Deus e de orar ao Senhor, para mantermos uma comunhão perfeita, uma comunhão íntima com o Senhor e podermos crescer espiritualmente. Vejam, no texto que li inicialmente, no versículo 4, o salmista diz a respeito de Deus, que Deus abomina o pecado, quando diz, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Versículo 5, os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Amados, Deus não pode tolerar o menor pecado. Não podemos desculpar-nos por pecar, ainda que seja um só pouquinho. À medida que crescemos espiritualmente, nossa aversão ao pecado aumenta. Ou seja, quanto mais estamos próximos de Deus, estamos em comunhão com Deus, nos afastamos do pecado. Qual tem sido, meu irmão, a sua relação com o pecado? Você está insensível, indiferente, desapontado?
ou sente-se confortável em relação a ele? À medida que Deus nos torna cientes do pecado, devemos ser intolerantes em relação a ele e estar disposto a mudar cada dia e nos tornar melhor na presença de Deus. Todos nós devemos, primeiro, nos esforçar para sermos mais tolerantes contra as pessoas, pois elas são a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A, diz a palavra do Senhor. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, disse Deus: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aleluia. Nós somos, irmãos, criaturas de Deus. Ele nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Na verdade, Deus criou todas as coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, diz no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é os céus, a terra, o mundo e todos aqueles que nele existem. Deus criou todas as coisas. Porém, o homem, Deus o criou para a glória e louvor do seu nome. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, para nos tornarmos intolerantes ao pecado, devemos nos esforçar, pois o pecado, ele nos afasta de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Amados, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. O pecado torna-se uma barreira entre nós e Deus. Por isso devemos, a cada dia, buscar ao Senhor, manter esta comunhão perfeita, para que não estejamos pecando contra o Senhor, mas que possamos estar cada vez mais próximo dele, para que ele conceda-nos a vitória em nome de Jesus. Meus irmãos, nesses dias em que nós estamos em casa, nesses dias em que, pelo decreto dos nossos governantes, temos que ficar nessa quarentena, aproveite esse tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para aumentar a sua comunhão com o Senhor. E assim o Senhor nos dará vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Concluindo, Deus aborrece a todos os que praticam a maldade. O mal não é algo abstrato. Deus não somente aborrece o pecado, mas também, em certo sentido, ele aborrece os que praticam o mal. Por outro lado, as Escrituras também revelam que Deus, como aquele que ama os pecadores, e que lhes estende a mão passiva e misericordiosa, e os busca para redimi-los do pecado mediante a cruz de Cristo para os salvar. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou igualar-se a Deus o Pai, antes ele se fez servo. E na condição de servo, ele se fez homem. E na condição de homem, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus, meus amados irmãos, ele se deixou levar à cruz. Ele se deixou morrer na cruz, para que nós alcançássemos a salvação, a vida eterna e o direito de estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente um Deus amoroso, um Deus poderoso, como o nosso Deus, poderia nos amar, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que por um bom, alguém pode ousar a morrer. Todavia, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, louvem a Deus, agradeçam a Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Portanto, meus queridos, que Deus abençoe a sua igreja, que cada irmão, durante esses dias, aproveite este momento para estar crescendo na presença do Senhor. Você
Já entendeu que este momento de quarentena não tem sido somente um prejuízo para nós? Deus tem nos dado esse momento para estarmos em comunhão uns com os outros na nossa própria casa. Quantos pais não tinham tempo para estar com seus filhos? Quantos de nós não realizávamos o culto doméstico? Agora, por conta deste decreto, desta pandemia, nós estamos a cada dia reunidos em família, louvando a Deus, glorificando o Senhor, fazendo o culto, louvando e glorificando ao nosso Deus. Portanto, que Deus abençoe a todos e que nós possamos, meus amados irmãos, continuar na presença de Deus. Até sexta-feira, quando estaremos novamente celebrando o Senhor com toda a igreja através das mídias. Convido a todos vocês para que possam estar antenados, para que possam estar ligados nas redes sociais. Na sexta-feira, às 19 horas, quando estaremos mais uma vez louvando e glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, nós queremos mais uma vez lembrar aos irmãos sobre as nossas contribuições. Quero passar aos irmãos o nome do banco, agência e conta da nossa igreja. Agência 3389, conta corrente 1651, dígito 8, operação 03, Banco 104, Caixa Econômica Federal. Você pode fazer as suas transferências, você pode também, se for necessário, se for preciso, procurar, ligue para a nossa tesoureira e ela certamente saberá como agir para que vocês possam estar contribuindo para a manutenção da obra de Deus. Não se esqueça, temos os nossos missionários, temos contas fixas e então gostaria que vocês entendessem e abençoassem o povo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos agora louvar ao Senhor. Aleluia. Pai, Senhor, a todos novamente. Em Agora, nós vamos adorar o Senhor Jesus com um hino que ele já é bem conhecido da gente. Eu acho que é o hino mais cantado por todos os corais da igreja. E nós precisamos agora louvar o Senhor com esse hino. E eu quero pedir a todos vocês que nos acompanhem durante esse hino. É o hino conhecido, é o hino Reina, do cantor Paulo César Baruch. Então nós queremos que vocês cantem com muita alegria. Já faz muito tempo que nós não cantamos esse hino, então nós vamos cantar hoje com muita alegria. Amém?
a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Bendito do Senhor. Reina, 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 reina. São os homens. As crianças. És a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Todos juntos. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor, é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Já ouviu falar de alguém com... The Bluetooth device is Meus amados irmãos, foi uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês através das mídias, neste culto de adoração ao Senhor. Quero, neste momento, convidar a todos vocês para que possamos orar ao Senhor. O objetivo da nossa oração, principalmente, é pedir que Deus abençoe a nossa nação e que este mal que tem assolado o mundo seja encontrado o mais rápido possível uma solução para que haja paz, para que haja tranquilidade, que possamos voltar a estarmos juntos no templo, louvando e glorificando a Deus. Ore pelo nosso presidente, orem pelo Congresso Nacional, orem pelos três poderes, para que haja harmonia entre eles e assim Deus será glorificado. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos agradecidos a Ti, Pai, pelo culto realizado nesta noite. Espero, Pai, que os Teus filhos tenham participado, tenham sido alimentados e possam, meu Deus, continuar cultivando a comunhão contigo. E que cada dia, Deus, eles permaneçam firmes, confiando em Ti, sabendo que Tu és a nossa proteção e de que de Ti, ó Deus, vem a nossa solução. Abençoa, Deus, ao nosso presidente. Tu sabe este momento difícil que é para ele, Pai, tomar decisão que às vezes não agradam a todos e há muitas discrepâncias, mas eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar orientando e guiando a ele com toda a sua equipe, e que todos os governadores, todos aqueles que estão, ó Deus, imbuídos de autoridade, possam convergir em um só propósito, que é de encontrar
uma solução para este problema. Que ninguém esteja, neste momento, ó Deus, procurando tirar vantagem, tirar proveito da situação, mas que a preocupação seja como de um só homem em solucionar este problema, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, quero te pedir, abençoa, ó Deus, o teu povo em toda a terra. Tu sabe, Deus, que temos irmãos espalhados por todo o universo. Meu Deus, os nossos missionários, Deus, espalhado por todo este mundo. Senhor, ser com os teus filhos naqueles países, meu Deus, eles estão apreensíveis, mas eu te peço, meu Deus, guarda, protege, para que nenhum dos teus, meu Pai, venha a ser atingido com este vírus. Que possam, meu Pai, continuar firme na tua santa e gloriosa presença. Abençoa, Deus, o presidente da tua igreja, Assembleia de Deus aqui no Brasil, o pastor Wellington Júnior, e aqui no Nordeste, o pastor José Carlos de Lima, e aqui no Piauí, meu Pai, o teu servo, o pastor Nestor Mesquita. Que nós, meu Pai, estejamos unidos a eles em oração cada dia, para que tu, ó Deus, dê vitória ao teu povo e o nome de Jesus seja glorificado. Pai, neste momento apresento a tua igreja aqui do Grande Seu, que tu tem confiado a mim estar pastoreando esses dias. Pai, ajuda, me dá graça e sabedoria, para que mesmo através das mídias sociais possamos pastorear, meu Deus, levando a eles a palavra de conforto, de tranquilidade, para que eles possam estar na tua santa presença e a cada dia crescendo em graça e conhecimento diante de ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.